Hoje nós estamos na nossa última palavra da série De Volta ao Primeiro Amor. Para aqueles que nos visitam, nós trabalhamos aqui todo mês com um tema específico. E esse mês então nós começamos a trabalhar de volta ao primeiro amor, mostrando a importância que temos diante de todo um processo de Deus nas nossas vidas, de uma posição que muitas vezes nós precisamos tomar na nossa vida. E nós temos estudado aos domingos então sobre a carta de Apocalipse capítulo 2, quando o apóstolo João ali, ele é levado para a ilha de Patmos e ele tem uma experiência e ele recebe então uma mensagem às 7 igrejas, que são chamadas 7 igrejas de Apocalipse, né? Há muitas linhas teológicas sobre isso, dizendo que são 7 fases distintas da igreja ao longo de toda a história, são 7 momentos proféticos, e eu não quero aqui entrar no mérito dessa questão, mas a primeira carta então que é mencionada aqui é a carta da igreja de Éfeso, que foi uma igreja que Paulo fundou, uma igreja forte, era uma igreja bem fundamentada, era uma igreja que tinha uma profundidade bíblica muito grande. Havia uma resistência espiritual naquela época na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante dentro do contexto histórico daquela época. Havia uma resistência muito grande com a pregação do evangelho naquela época. Naquela época tinha uma cultura muito forte a uma deusa chamada Diana, que é também conhecida Diana dos Efésios ou Diana dos Éfesos. Havia inclusive um templo muito grande para essa deusa. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que há um momento ali onde por 2 horas consecutivas o povo começa a clamar: salve Diana dos Éfesos, salve Diana, rainha dos Efésios, durante 2 horas, fortalecendo a importância daquela deusa dentro daquele contexto. Então Paulo funda essa igreja e Paulo escreve uma das mais belas cartas do Novo Testamento, que é o livro de Efésios, aonde ele traz uma fundamentação bíblica muito forte, mostrando justamente para aquele rebanho ali a importância de se fortalecer e de se fundamentar na presença de Deus. E aí, lá no livro de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 7, então, como nós temos estudado ao longo desse mês, nós vamos ver uma série de características dadas a essa igreja, mas também uma advertência muito séria pesou sobre ela. E aí o pastor Marcos também mencionou isso na primeira palavra, depois eu no domingo passado. E aí ele fala: olha, tenho porém contra ti que você perdeu, em algumas versões fala que você abandonou o seu primeiro amor. Depois que Paulo então funda essa igreja, ele deixa ela com o discípulo dele chamado Timóteo, e você vai ver em alguns momentos Paulo trazendo uma série de orientações para Timóteo, para que Timóteo permanecesse firme no pastoreio daquela igreja. E hoje então, no encerramento dessa série, eu queria muito que você nesses próximos minutos deixasse o seu coração então receber uma palavra de Deus para você nesta manhã, no sentido de que é preciso que nós, independente de quanto tempo que você está na sua caminhada cristã, que nós possamos avaliar certas coisas na nossa vida. Eu queria ler um texto com os irmãos, está lá no livro de Mateus, capítulo 13, do verso 44 ao verso 46, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha
e comprou aquele campo. Vou ler de novo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa não precisa. Eu acho interessante porque são duas comparações que Jesus aqui faz com o reino dos céus. E a primeira é de um homem que encontra um tesouro escondido. Pode ser que ele estava à busca há muito tempo daquele tesouro, pode ser que não, pode ser que ele encontrou de uma maneira até inesperada. Mas a segunda comparação fala daquele negociante que parece ser uma pessoa em busca de objetos de valor, e então ele encontra uma pérola, e porque ele encontra aquilo que ele reconhece que tinha um grande valor, ele vende tudo que tinha para comprar aquilo ali. A questão aqui, irmãos, é que eu quero trazer aqui para nós nessa manhã, não é a questão do tanto de dinheiro que nós temos que estar dispostos a gastar, ou melhor dizendo, investir, para que nós possamos ver esse reino de Deus se manifestando sobre nós. Embora esse texto possa perfeitamente ser aplicado a uma questão como essa, o meu intuito aqui é mostrar para você que a questão aqui é que valor eu e você estamos dando ao reino de Deus. Que valor eu e você estamos dando a essa oportunidade que Ele nos oferece de sermos participantes do seu reino. Até que limite de entrega eu e você seríamos capazes de ir? Até onde eu e você estaria disposto a ir para participar desse reino de Deus? E aí eu queria então nessa última palavra trazer uma consciência de que ser igreja é muito mais de que um mero frequentar de uma comunidade todos os domingos. Ser igreja é muito mais do que meramente vir a uma comunidade como essa ou como outra que talvez você já foi. Sentar, cantar algumas músicas, ouvir uma palavra e depois ir embora com aquele sentimento, parece de uma consciência limpa, tranquila, uma consciência parecendo que você cumpriu o seu papel como cristão. Isso é religiosidade. E isso é bom, isso não é ruim, isso nos alimenta, isso nos fortalece. E culturalmente nós somos uma nação que valoriza muito isso. Desde pequeno, quantos de nós não crescemos com os nossos pais nos estimulando sobre a importância de você participar de um momento como esse? E com muito respeito eu falo isso, mas durante muito tempo nós, crentes, digamos assim, nós nos achávamos, porque nós éramos ditos como crentes fanáticos, talvez, né? Aqueles que não matavam culto de maneira nenhuma, e a nós chegamos a criticar alguns que se diziam defensores de outras práticas religiosas, mas nunca tinha pisado o pé numa igreja, porque a necessidade de dizer que temos uma religião que nos conecta a Deus é algo que culturalmente se estabeleceu de uma forma muito intensa entre nós. Mas quando eu leio esse texto de Mateus, eu entendo que a proposta de Deus para nós é nos levar a um estilo de vida muito maior do que simplesmente uma capa, uma aparência que eu e você queiramos dar para que as pessoas nos vejam de uma maneira razoavelmente agradável. Talvez para participar de um grupo, talvez para ter acesso a um grupo específico, você acaba dizendo que você é ou não é tal coisa para que haja uma identificação. E o que a gente percebe aqui é Ele nos dando dois exemplos de que
há algo além disso nos esperando. E aí a pergunta que eu te faço é: que ações práticas você estaria disposto a sair daqui hoje dizendo: eu vou começar a praticar isso na minha vida, eu vou começar a viver um evangelho prático na minha vida? E aí eu entendo então que quando nós falamos de primeiro amor, ele não é apenas um estágio de alegria, aonde talvez você esteja vivendo esse estágio hoje, aquele estágio de alegria onde tudo é muito, como que eu diria, encantador em Deus, aonde todas as nossas experiências com Deus são tão marcantes que aquilo nos encanta de uma maneira tão sobrenatural. Primeiro amor para mim é muito mais do que aquele momento de euforia, aonde você talvez ao chegar num culto como esse, você se arrepia porque você ouve alguém talvez cantando uma música que te toca o coração, ou talvez você ouve alguém falando uma mensagem que toca exatamente com aquilo que você precisava ouvir. Primeiro amor é muito mais do que isso. Agora, com certeza a alegria, ela é um desdobramento desse primeiro amor que vivemos. Eu não sou tão velho, mas já não sou tão novinho mais. Vou fazer 49 anos. Não parece não, mas vou. E tem mais de 30 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Você sabe o que mais me incomoda nesses últimos dias? É que infelizmente eu estou assistindo uma geração surgindo, aonde é uma geração que não quer ter profundidade com Deus. É uma geração que quer ver Deus se manifestando, mas não quer ter profundidade. É uma geração que quer ver Deus agindo sim, mas é uma geração que não se firma, não se fortalece. É uma geração que, por causa do seu contexto cultural que ela vive, de muito imediatismo, uma geração onde as coisas são muito rápidas, onde o conhecimento se tornou altamente acelerado. Enquanto eu estou pregando aqui, muitos podem entrar no Google aí e pesquisar para saber se o que eu estou falando é verdade. Às vezes eu cito aqui um exemplo, a pessoa clica no Google só para confirmar se procede ou não a informação que eu estou passando. É uma geração que quer muito rápido ver as coisas acontecendo, e às vezes essa geração não quer permitir que os processos de Deus sejam estabelecidos na vida dela, e muitas vezes Deus vai usar processos um pouco longos na sua vida. É uma geração que às vezes não quer dar permissão para que o Espírito Santo entre e produza uma mudança em sua vida. E aí culturalmente nós fomos criando uma ideia de que para ser bênção, de que para sermos abençoados e termos a aprovação de Deus, as coisas sempre têm que dar certo e funcionar, porque se não der certo e não funcionar, não é de Deus. Se não der certo e se não tiver indo tudo muito bem, é porque Deus não está ali naquela questão. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender que cristianismo, ele também vem carregado de resistência. Cristianismo, ele vem carregado de uma postura diante das adversidades, aonde eu vou olhar para as adversidades como um privilégio de poder suportar aquilo e não me dobrar
diante das adversidades que eu sinto. Então hoje, culturalmente falando, se nós aqui disséssemos para um jovem ou outro que ele possivelmente iria passar por uma situação de muito perigo e de muita dificuldade por seguir o Evangelho, talvez ele não suportaria. E talvez nós pais, eu tenho um filho de 20 anos e um de 17, e talvez nós pais iríamos fazer de tudo para que os nossos filhos não passassem por sofrimentos por causa do Evangelho. Essa é a verdade. Mas quando nós vamos lá para o livro de Atos, principalmente, que é o começo da igreja, e nós vamos ver homens que passaram por muitas dificuldades, nós precisamos entender que isso precisa falar ao nosso coração, nos mostrando o seguinte: olha, até onde você está disposto a seguir a Deus? Você está disposto a seguir a Deus até quando você tem um ambiente agradável como esse? Ou você seguiria a Deus mesmo quando as coisas estão todas complicadas, terríveis na sua vida? Atos capítulo 5 vai nos mostrar um pouco disso. Atos capítulo 5, verso 40 e 41, diz assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixasse sair em liberdade. Até aqui, espera aí um pouquinho. Aqui está falando de uma comunidade religiosa que pega então líderes que se levantaram naquela época anunciando Jesus, e além de açoitá-los publicamente, dizem: vocês agora estão proibidos de pregar o Evangelho. Eu te pergunto, se essa fosse uma sentença que pairasse sobre nós nesses dias, Igreja Luz Flamboyant, o que faríamos? Na real, com toda a sinceridade do nosso coração, você permaneceria aqui junto comigo? Se por acaso eu fosse acusado de alguma coisa, se eu fosse talvez impedido de falar do Evangelho? E aí o verso 41 diz assim: os apóstolos saíram então do sinédrio, que era tipo um conselho deliberativo que havia sobre a cidade naquela época, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Deus. Você se vê numa situação como essa? Você se vê numa possibilidade disso acontecer na sua vida? Eu me alegro porque eu fui humilhado por causa do nome de Deus. Porque você sabe qual é o Evangelho que se é muito pregado por aí afora? Não leve desaforo para casa. Você tem o direito de manifestar a sua posição. Veja bem, eu não estou falando nada contra você ter a sua posição, mas eu estou falando que culturalmente nós fomos permitindo um novo ensinamento surgir que não está aqui. Porque a Bíblia que nós seguimos, ela diz: se alguém te bater numa face, o que você faz? Oferece a outra. É isso que nós estamos assistindo nas nossas igrejas. Eu não estou falando mal de nenhuma igreja específica, eu estou nos questionando nesta manhã. Porque hoje ficou muito mais fácil você estimular a autodefesa. Hoje ficou muito mais fácil você estimular uma postura de proatividade, no sentido de não se conformar com as pessoas virem contra você, do que você pegar o que a Bíblia diz e praticá-la. Porque, irmãos, se nós queremos viver
uma vida que agrade a Deus, nós não podemos fugir da palavra de Deus. E aí a Bíblia que eu conheço, ela fala para mim o seguinte: olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, o que você deve fazer? Falar mal dele nas costas, ir lá na rede social dele e fazer um comentário negativo do que ele postou, é isso? O que a Bíblia então nos orienta, irmãos? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai ter com ele. Se possível, chama alguém como testemunha, resolve a situação, resolve o problema. Mas hoje o que nós estamos assistindo, desculpe a expressão, é uma geração covarde que não tem coragem de olhar nos olhos um do outro e dizer: você errou comigo, e se consertar, e se posicionar diante daqui, e caminhar adiante. Mas ela prefere então ir lá nos comentários, ou então bloquear a pessoa, ou então sair do grupo de WhatsApp, porque é mais fácil, porque isso não exige prática de evangelho. A mesma Bíblia que eu conheço, ela diz assim para mim: olha, você não deve ir a julgamento contra o seu irmão, você não deve levar um irmão seu a julgamento, você deve suportar o dano. É melhor você suportar o dano e deixar que Deus se manifeste com a sua justiça, do que você querer a qualquer custo que a justiça seja aplicada sobre a sua vida e na vida daquele que errou. E aí hoje nós estamos selecionando que tipo de passagens da Bíblia nós vamos seguir e adotar para nós, porque são aquelas que nos são convenientes, são aquelas que nos são agradáveis aos olhos e aos ouvidos, são aquelas que mais nos satisfazem diante das nossas carências emocionais que talvez estejamos passando. E aí então nós estamos grosseiramente vendo um novo evangelho surgir, um evangelho onde você pode pecar à vontade, porque a graça de Deus ela se manifesta sobre a sua vida, e isso te legitima para você fazer o que você bem entender, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí nós estamos anulando o poder do evangelho que nos diz que nós devemos morrer com Cristo todos os dias. Aqui, irmãos, nós estamos vendo apóstolos que, cheios de alegria, se acham privilegiados por poder suportar uma humilhação por causa do nome. Eu não estou aqui justificando o erro de ninguém, mas você sabe o que vai acontecer se por acaso eu ou qualquer outra pessoa fizer algo que talvez você se sinta humilhado ou se sinta talvez magoado com a nossa atitude? Sabe o que vai acontecer? Você vai procurar outra igreja para ir. E alguns nunca mais vão pisar em igreja nenhuma. Então o que eu questiono nesta manhã é: que nível de entrega eu então quero fazer a Deus? Que nível de cristianismo é esse que eu estou apresentando a Deus? Isso vai refletir muito no nível de relacionamento que eu estou dizendo que eu estou tendo com Deus. Porque, irmão, se eu não tenho relacionamento nenhum ou quase nenhum com Deus, é muito fácil para mim não oferecer a outra face, levar um irmão meu a julgamento, falar mal, criticando o que ele fez ou deixou de fazer e não me sentir culpado. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a tolerar certas coisas que são erradas como sendo normais. Eu vou começar a pegar padrões de comportamentos que biblicamente são errados e eu vou começar a tolerá-los como sendo normais. Por quê? Porque o meu nível de relacionamento com Deus é um nível muito raso, muito superficial. E aí eu vejo então uma geração que quer tocar no espiritual. Eu vejo uma geração que quer ver sinais acontecendo, mas é uma geração que não quer se aprofundar na presença de Deus.
E quando eu falo presença de Deus, eu não estou falando só de passar noites orando, buscando Deus em uma forma, talvez, como vigília, como, sei lá. Mas eu estou falando de permitir que essa palavra entre e transforme a minha vida. Eu estou falando de você, ao se aproximar dele, permitir que aquilo que está na palavra seja verdade para você, a ponto de mudar a sua vida. Eu estava falando isso agora há pouco para as pessoas que irão se batizar, dizendo para eles: olha, a Bíblia fala: aquele que furtava, não furte mais; aquele que matava, não mate mais. Porque evangelho é transformação de vida, evangelho é poder de Deus em nós. Isso não quer dizer que somos perfeitos, mas isso quer dizer que há um Deus perfeito que opera em nós uma mudança de vida. Então, irmãos, quando a gente fala de perder o primeiro amor, nós estamos falando de um relacionamento que foi perdido, aonde as bases, os fundamentos não são mais intensos. Nós estamos falando de uma igreja de Éfeso, que era uma igreja com uma alta produtividade, se nós fôssemos comparar com os dias de hoje. Uma igreja com um alto nível de controle de qualidade. A igreja de Éfeso era assim. Era uma igreja com alto índice de controle de qualidade. Sabe por quê? Eles sabiam avaliar quem eram aqueles que julgavam ser homens de Deus e não eram. E naquela época, por causa dos apóstolos, muitos outros começaram a surgir, e a igreja de Éfeso fazia esse filtro muito bem. Então era uma igreja que tinha conhecimento bíblico, mas sabe o que aconteceu com ela? Ela deixou que tudo isso se transformasse em religião na sua vida. E é interessante porque nós nunca vemos perda de primeiro amor como pecado. E nós vamos entender que o apóstolo João ali, ele fala: olha, 3 coisas você precisa fazer. Primeiro, lembra de onde você caiu, traz a sua memória aí. Segundo, arrependa-te. E terceiro, volte a praticar as primeiras obras. Então, se ele fala para nós nos arrependermos, ele está nos dizendo: olha, é pecado o que você está fazendo. Por que então nós vamos perder esse primeiro amor? Sabe por quê, irmãos? Primeiro amor é como um fogo que você, para manter ele aceso, você precisa dar a fonte de combustão dele. Você precisa ir ali e continuar colocando lenha, continuar colocando material de combustão, porque senão ele vai se apagar. E aí o que nós vemos então são pessoas que acham que o simples fato de estar aqui a cada domingo vai resolver a sua vida espiritual. Deixa eu te dizer algo: Deus quer te levar a um nível muito mais profundo do que isso. E aí, corremos o risco então de viver uma vida superficial. Corremos o risco então de viver uma vida aonde nós nivelamos o nível de, digamos assim, de satisfação daquilo que eu busco em Deus, sempre por um nível muito baixo. Não sei se tem pessoas tão antigas em Deus como eu, mas nós somos de uma época que nós já fizemos tantas coisas para Deus de uma maneira tão intensa, tão intensa. Eu disse aqui no domingo passado do momento em que eu me dispus para ir para a África há 20 e tantos anos atrás. E o medo da minha mãe não me permitir ir, de tanta ansiedade que eu estava, eu ranquei a sola do meu pé, cavucando meu pé e arrancando a pele do pé, de tão nervoso que eu fiquei.
Na minha época de seminário, teve um livro que foi lançado e que ele foi o tchan do momento, Este Mundo Tenebroso. Alguém já ouviu falar desse livro? Ele é dessa grossura. Eu li ele em 15 dias no meu horário de almoço, pegando ônibus para ir trabalhar. E teve um dia, irmãos, eu fazia umas orações muito loucas e eu comecei a ter discernimento do mundo espiritual. E teve um dia então que eu estava lendo esse livro dentro do ônibus, e aí eu comecei a chorar dentro do ônibus. E aí o povo ficava olhando e eu não estava nem aí para o que o povo estava falando de mim, porque tamanho era o desejo de estar conectado ali. Nós já fizemos muitas coisas loucas. Horário para nós não era algo importante. Às vezes você acha que vir ao... Irmãos, por favor, me entenda. Em momento nenhum eu estou aqui desrespeitando ninguém por esse momento que nós estamos vivendo. Eu estou fazendo uma análise cultural, geracional. Mas nós somos de uma época que nós íamos domingo de manhã, não era para o culto. Nós íamos domingo de manhã para a escola dominical. Eu pegava 2 ônibus para ir para a escola dominical, que era aqui no setor universitário. Para chegar lá 8 horas da manhã. Nós tínhamos que sair de casa às 6:30 da manhã no domingo. E aí, ficávamos até 11:30 na escola dominical. Lá tinha aula. E lá nós dividíamos em 2 momentos. Tinha a aula e depois tinha um momento que a gente chamava de apacentamento, que era tipo um discipulado, que dividia homens e mulheres e grupos pequenos dentro da igreja. E quando era noite, nós voltávamos para o culto. Aí era o momento de nós cultuarmos a Deus. E aí? Hoje nós estamos vivendo um outro tempo? Com certeza. Hoje nós estamos vivendo outro momento? Com certeza. Mas eu não posso, irmãos, criar os meus filhos com o sentimento de que biblicamente as coisas sempre vão ser fáceis. Eu não posso criar os meus filhos com uma postura de que se não for fácil, não está sendo de Deus. A gente procura fazer o possível para criar um ambiente onde você se sinta o mais agradável possível, sim. Para que você tenha o prazer de estar aqui na igreja e isso te facilite uma devoção intencional. Mas nós precisamos entender que é lá na batalha da segunda-feira, da terça, da quarta e da quinta, que eu e você precisamos questionar até que ponto eu estou disposto a ir com Deus. Até que ponto que eu vou dar muito mais desculpas do que renúncias na minha vida. Eu tenho certeza que hoje para muitos aqui, acordar cedo pode ter sido uma dificuldade. Mas para muitos que não estão aqui, ainda continuou sendo uma grande dificuldade. E aí nós vamos então sempre criando justificativas por não estar, porque nós só queremos ter uma igreja para frequentar, mas não queremos ter uma igreja para pertencer. Porque quando eu tenho uma igreja para pertencer, eu não apresento justificativas, eu estou ali comprometido até o último momento. E você sabe quem que me ensinou isso tudo? E aí eu quero dar aqui uma palavra com muito amor para os pais. Foi a minha mãe. Naquela época meu pai não era convertido. E a minha mãe nos ensinou que nós não estávamos indo na igreja por causa de homens. Nós estávamos indo na igreja por causa de Deus. E a minha mãe nos ensinou que mesmo quando a maioria dos membros da igreja tinha carro para ir, nós não tínhamos, não era isso que nos impediria de estarmos na igreja.
E a minha mãe nos ensinou então que não é porque cansamos no sábado, porque fomos num casamento, ou porque fomos numa festa, ou porque deixamos ou fizemos isso ou aquilo, que isso é um motivo para não estar na presença de Deus. Porque Deus, Ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. E aí a minha mãe nos ensinou também que não é porque está tudo bem, eu estou na igreja, mas quando não está tudo bem, eu também estou na igreja, servindo as pessoas. Eu não sirvo as pessoas quando está tudo bem, eu sirvo as pessoas quando eu amo a Deus, mesmo quando não está tudo bem. Então eu entendo que Deus não está aqui nesta manhã para nos julgar e dizer: olha, você está pecando, você já não me ama mais como você me amava outrora, você já não me tem mais como você tinha outrora. Não, Deus não está aqui para isso. Deus está aqui nesta manhã dizendo para mim e para você: eu te quero de volta. Eu sei que você mudou, eu sei que as circunstâncias mudaram, mas eu te quero de volta. Eu te quero do jeito que você está. E aí hoje de madrugada, quando eu estava orando, eu me lembrei de uma época que estar na presença de Deus era algo tão forte para mim, irmãos. Era algo tão intenso. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a fazer seminário. O conselho da igreja teve que se reunir e pela primeira vez tiveram que liberar alguém com 15 anos fazendo seminário. Eu fazia seminário ali no bairro Feliz. E eu então comecei a buscar a Deus. E teve um dia que eu comecei a ouvir a voz de Deus, muito parecida como você está me ouvindo agora. E Ele disse para mim: eu quero que você me entregue tudo e que você coloque tudo no meu altar. E eu comecei a entregar os meus olhos, entreguei os meus lábios. A direção que Ele foi me dando era de entregar parte a parte do meu corpo. E aí eu esqueci do meu nariz, e Ele literalmente Ele virou para mim e falou assim: me entrega o seu nariz. E eu falei: o que é isso? Para que o Senhor quer meu nariz? E aí Ele me trouxe aquele texto que nós somos o bom perfume de Cristo. E eu fiz isso e fui entregando. Aí Ele falou: agora eu quero o seu coração. Sabe o que eu fiz? Abri a porta do quarto e saí correndo. Eu falei: aqui não. Tinha muita coisa que não prestava aqui dentro. Tinha muitas feridas ainda abertas. Tinha muitos traumas ainda que não haviam sido tratados. E foi tão interessante que no outro dia eu voltei para ter o meu momento. Fechei a porta do meu quarto, liguei o sonzinho, eu colocava o som numa alta altura para ninguém ouvir o que eu estava orando. E a primeira voz que eu ouvi é: vamos começar de novo. E aí eu fiz uma oração que impactou a minha vida. Eu falei: Senhor, eu vou entregar o meu coração, mas eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu vou te dar tudo o que é meu, mas eu quero ver tudo no mundo espiritual. Não faça essa oração. E eu comecei a ver, e eu comecei a ter experiências muito loucas. Eu comecei a viver intensamente. Eu entrei no grupo de missões da igreja. Eu trabalhava o dia todo, fazia seminário à noite, e final de semana nós íamos para as viagens missionárias.
A igreja tinha 5 Kombis. E eu dirigia, e eu me lembro uma vez nós fomos para Rio Verde, uma Kombi que para você poder desterçar ela, você tinha que começar quase uns 10 segundos antes para o volante acompanhar o pneu acompanhar o volante, aliás. E foi uma das experiências mais fantásticas que nós tivemos em Rio Verde. E aí, chegando de Rio Verde, eu fui devolver a Kombi lá na igreja. Na hora que eu estou devolvendo a chave lá da Kombi com a prancheta que a gente tinha que anotar a quilometragem, tudo direitinho, era bem organizado. Uma pastora que estava orando com um rapaz que era um bruxo que estava passando por um processo de libertação. Ela ouve a minha voz e ela então diz: eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso de um homem aqui comigo. E aí eu vou morto de sono. Na hora que eu sento, Deus me mostra todo o mundo espiritual daquele homem, e eu começo a ver tudo aquilo que ele já tinha feito. E foi uma das experiências mais interessantes que eu já tive, porque um dia eu fiz uma entrega dizendo para Deus: eu quero me entregar completamente nas tuas mãos. E aí nesta manhã Deus me fez lembrar disso. E aí a pergunta que Deus me fez é: vamos voltar? Sabe por quê, irmão? Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu não sou mais o Sérgio daquela época. Eu também perdi. Eu quero ter a ousadia de fazer para você a mesma pergunta que Deus me fez nesta manhã. Vamos voltar? Vamos voltar, irmãos? E eu disse: Senhor, eu quero ser daquela forma. Viver intensamente, intensamente. Ser capaz de sacrificar até o último centavo, se for possível. Eu e a Ida, nós éramos recém-casados. Fomos fazer um evangelismo na Bélgica. Arrumamos 10 pessoas para nos sustentar. Das 10, só minha sogra ficou, acho que por questão de honra. E durante quase 10 meses nós tivemos que pagar a nossa viagem todinha, que nós não tínhamos condições. E aí você sabe o que aconteceu lá? Nós encontramos com um homem chamado Frank, bem na praça central da Bélgica. E eu não dançava, e não danço até hoje, graças a Deus. Eu carregava o som, ficava ali ajudando o pessoal. E aí o Frank ficou perto de mim, 2,5 metros mais ou menos de altura. E na hora que ele chegou, os demônios também chegaram. Ele tinha tatuagem em tudo quanto é lugar do corpo. Não estou questionando tatuagem, não é isso. As tatuagens dele tinham um propósito. E aí nós fomos orar com Frank. E quando nós fomos orar com ele, Deus foi me falando o motivo de cada tatuagem. E ele foi liberto. E nós oramos com ele. Ele era a 7ª geração de bruxos na família dele. E ele se converteu. E aí nos últimos dias da nossa viagem, nós fomos pregar no lugar.
E quando nós chegamos ali, era um prostíbulo. E eu era o único marido que tinha ido junto com a sua esposa. O resto tudo eram mulheres e tinha outros rapazes, mas eu era o único esposo que tinha ido. E eu falei para a líder da equipe: eu não vou entrar ali com a minha esposa. E ela insistiu tanto, e nós fomos para uma pracinha lá em frente, e ela foi me convencer da necessidade que nós tínhamos de entrar ali. Eu falei: eu não concordo, eu não vou deixar minha esposa entrar num lugar como esse. E eu não concordo de você levar meninas solteiras para um prostíbulo também. E aí, depois de muita conversa, eu cedi e nós fomos. E aí ela vai e me coloca para fazer o apelo no final da apresentação, dentro de um prostíbulo. Dentro, não era na porta, dentro de um prostíbulo. E eu fiz o apelo. Ela não me tinha falado nada. Ela apenas pega o microfone e fala: eu gostaria que o Sérgio agora orasse com as pessoas. E aí, como ela falou publicamente, eu não tinha como voltar. Fui lá, fiz o apelo. E você sabe o que aconteceu? Um goiano foi lá, último dia da vida dele, porque ele ia suicidar naquela noite. E ele aceita Jesus então. E aos prantos ele diz: muito obrigado. Muito obrigado porque vocês tiveram a coragem de entrar aqui. E você sabe o que eu disse para ele? Não agradeça a mim, agradeça a Deus, porque eu não ia entrar aqui. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a caminhar com Deus? E aí eu queria finalizar com uma passagem que nos últimos dias tem me intrigado. Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É José liberando uma palavra profética para os irmãos, para toda a família dele que ele levou para a terra do Egito, dizendo: a promessa de Deus vai se cumprir na vida de vocês. Eu estou morrendo, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Não desistam de acreditar, não desistam de crer que Deus é fiel. José sabia muito bem que por causa da posição dele no Egito, e aqui não dá tempo da gente esclarecer tudo isso, mas José se transformou na segunda maior pessoa do Egito. Ele era o primeiro abaixo de Faraó. Então José sabia muito bem que se ele morresse no Egito, ele teria um funeral igual ao de um faraó. Ele seria possivelmente mumificado e colocado numa tumba como os grandes faraós. Mas você sabe o que José estava dizendo? Eu quero participar da promessa de Deus para vocês. É José dizendo para a próxima geração: olhe para mim, eu cumpri o meu propósito, eu acreditei na promessa, eu vivi os sonhos de Deus, por mais loucos que eles foram. E eu quero que vocês acreditem que certamente Deus vos visitará. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor?